100 dias de Panunzio em 75 minutos na Cacique. Prefeito de Sorocaba participa do Jornal da Cidade nesta segunda-feira, às 17 horas da manhã. Já estamos todos neste preparativo. O convite foi realizado pela Central Cacique de Jornalismo no mês de fevereiro. A participação de Panunzio no programa marca a data em que o chefe do Executivo completa 100 dias no comando do município de Sorocaba. Patrícia Bismara, diretora executiva da emissora, destaca que o registro, através de um programa especial dos 100 dias do prefeito Panunzio, faz parte do compromisso social da emissora em debater os principais assuntos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da cidade e região, resultando em melhor qualidade de vida para a população. A Central Cacique de Jornalismo, coordenadora do noticiário da emissora, montou uma logística especial para esta entrevista, visando agilizar os questionamentos, abrangendo os mais diversos temas do atual governo. A emissora firmou parceria com o jornal Diário de Sorocaba para a publicação exclusiva desta entrevista sobre os 100 dias de Panunzio. A entrevista também será gravada e disponibilizada na caciquetv.com.br. A Central Cacique de Jornalismo tem no seu quadro de comentaristas representantes dos mais diversos segmentos da sociedade que atuam diariamente no Jornal da Cidade, comentando os principais fatos. Durante esta entrevista, na edição especial do Jornal da Cidade, Panunzio responderá perguntas de 15 formadores de opinião, além de jornalistas presentes, inclusive do Jornal Diário de Sorocaba. A emissora também estará liberando o telefone 3232-2922 para a participação, para o ouvinte entrar em contato com a produção para o registro de perguntas. Prefeito Antônio Carlos Panunzio, do PSDB. Obrigado por aceitar o convite da Central Cacique de Jornalismo para participar da primeira entrevista que o senhor concede neste dia em estúdio. Data em que seu governo completa 100 dias, o senhor completa 100 dias no comando do município de Sorocaba. Bom dia, prefeito. Bom dia, Oliveira. Bom dia, doutor Ezio. Bom dia, Manuela. Bom dia, Roberto. Bom dia, nosso querido sempre vereador Oswaldo Arce Júnior. Quero agradecer também a Patrícia pela presença aqui. Acho que é mais ou menos inusitada ela participar assim num programa. Eu considero isso como uma deferência muito grande. E um especial bom dia à nossa gente aí em Sorocaba, que vai ter suas perguntas respondidas, vai fazer suas colocações, e nós vamos dar aqui com toda a transparência todas as respostas que estiverem ao nosso alcance. Prefeito Panunzio, se a produção quiser, se o prefeito desejar, até para ouvir as perguntas externas, pode colocar o fone, né? Vai ficar melhor para o prefeito poder ter uma melhor audição. Então vamos começar. Prefeito, qual avaliação o senhor faz desses 100 primeiros dias de governo? Vamos abaixar um pouquinho o retorno do prefeito, ele pede aqui, no seu fone, ok? Vamos lá, prefeito. Avaliação. Veja, os 100 dias de governo, eles, de certa forma, eles indicam claramente o rumo que o governo vai tomar, indicam as posturas, que, de certa forma, pelo fato de eu não estar estreando em política, já eram esperadas, mas confirmam as posturas que nós adotaríamos e mostram a nossa capacidade de ação e de reação. De ação no sentido de deparando-nos com algum problema inusitado, alguma coisa nova, como foi o caso da dengue. Não que a dengue fosse nova, mas o recrudescimento e com a violência com que ela apareceu esse ano, exigiu da Prefeitura ações muito concretas para que nós não tivéssemos uma epidemia em níveis perigosos aqui em Sorocaba, como tivemos em inúmeras outras cidades do estado de São Paulo, tivemos na capital do Mato Grosso, em tantos lugares no Brasil. Nós saímos na frente da epidemia, decretamos emergência, requisitamos o que foi necessário, fizemos os estudos com hospitais, fizemos os estudos de leitos, estudos de remédios necessários, enfim, tudo para minimizar o problema em ele acontecendo como se previa. E aí sim, concentramos os esforços da Prefeitura no que se refere à ação que a Prefeitura possa desenvolver, seja pelo controle de endemias, pela vigilância sanitária, e todas as secretarias participando de uma forma ou de outra. Reunimos os serviços públicos da Prefeitura em uma única secretaria. Esses serviços estavam distribuídos em várias secretarias
e a velha Secretaria de Serviços Públicos, da qual eu fui titular, voltou a funcionar, e a partir daí enfrentamos o problema. Priorizando, evidentemente, a questão, por exemplo, de capinação, limpeza. Os bairros que nós tínhamos notícias que havia maior proliferação do mosquito de Aedes aegypti. Isso, evidentemente, trouxe algumas outras consequências. A partir do instante em que eu jogo o esforço maior nessas regiões, evidentemente que eu não consegui vencer a corrida contra o crescimento do mato, da grama, do capim, em todas as outras áreas da cidade. Eu tenho que reconhecer isso, e quem reclama está coberto de razão. Mas eu tinha uma escolha a fazer. Ou eu ia dar absoluta preferência para enfrentar os locais onde o problema poderia acarretar até em perdas de vidas, ou eu ia manter a estética como ela sempre tem sido, maravilhosa aqui na cidade, muito bem cuidada. Eu fiz a primeira opção. Não sei se devo seguir ainda ou... Eu pergunto para o senhor o seguinte, que nota o senhor daria da sua administração nesses 100 primeiros dias? Eu já disse isso e vou repetir. Eu não vou dar nota para mim. Cabe ao povo dar nota para mim. Isso é muito importante. O que eu posso dizer é o seguinte. Tenho comigo uma grande equipe. Acho que a melhor equipe que eu poderia ter reunido, eu reuni aqui para constituir aqui o meu secretariado, o meu primeiro escalão. O pessoal tem trabalhado aí uma média de 12, 15 horas por dia. Sábado, inclusive, temos trabalhado, feito as reuniões. Estamos planejando o nosso governo. Eu quero lembrar que o governo que chega, ele não chega já com o seu projeto próprio, porque o orçamento foi preparado no governo anterior. Então nós estamos planejando o nosso governo e já projetando os 4 anos pela frente. Isto tudo tem tomado tempo, mas tem se mostrado absolutamente necessário. Alguma colocação, Patrícia? Sim, Oliveira, eu acho que é importante, ao mesmo tempo que existem críticas negativas, existem as positivas também. Eu quero deixar aqui um comentário, que nós tivemos ligação de um ouvinte, agradecendo ao prefeito por estar fazendo a limpeza na cidade. Eu sei que são vários pontos, a cidade é grande, mas já está aparecendo, as pessoas já estão ligando. E quanto à dengue, eu também tenho que parabenizar o prefeito pela campanha feita, porque eu tive a iniciativa de estar entrando em contato com o governo, com a Secretaria em São Paulo, para ele estar divulgando, antes mesmo de o prefeito estar assumindo. E disse que Sorocaba não tinha caso de dengue. E hoje mesmo, na Unimed, eu pude presenciar um provável caso de dengue, mas também um comentário que já diminuiu a procura dentro da Unimed. Um registro importante, né, prefeito? É muito importante esse registro, porque pelos prognósticos que a nossa Secretaria de Saúde havia feito, se nós tivéssemos nos quedado inertes nesse período, era muito provável que a esta altura tivéssemos 6.000 casos na cidade e teria que dizer muitos óbitos e coisas desse tipo. Nós estamos com 342 casos até agora, se não me falha a memória. E realmente o ciclo maior do crescimento da epidemia, ele já foi. Agora declina por conta da mudança de estação. O que nós não podemos é esmorecer no combate ao mosquito Aedes aegypti e onde ele bota as suas larvas. Alguma colocação? Não, eu acho importante até estar passando novamente para a população a importância de estar verificando em casa. As pessoas acham que nunca vão acontecer na casa delas, ou com um parente, algo próximo. Até em casa, eu sempre estou pedindo para a minha secretária estar vendo se não tem nada, se não deixaram nada a hora livre, com essas chuvas. Porque a gente acha que não tem, e tem. É muito fácil a gente juntar um pouquinho de água e tá tendo essa formação do mosquito transmissor. Só para fechar esse bloco de avaliação, que o senhor ficou livre para poder explanar aquilo que o senhor sentiu nos primeiros dias que o senhor chega na prefeitura, eu só faço registro que nas pautas de jornalismo da emissora Cacique, ao longo de 24 horas, por determinação da nossa diretora executiva Patrícia Pismara, além da propaganda governamental que veio através da Secretaria de Comunicação,
Todos os nossos comunicadores entraram na campanha com o seguinte slogan, dengue, que é o mesmo slogan da campanha. Dengue, a responsabilidade também é sua, e daí entra Cacique Jornalismo 24 horas no ar, com a participação de todos os nossos profissionais ajudando nessa luta, ok, prefeito? Oliveira, ok, mas você me permita mais um tempinho só para completar essa questão dos 100 dias. Eu, enquanto candidato, eu assumi várias bandeiras, vários compromissos com a população de Sorocaba. Vamos começar. O primeiro deles, talvez, e não que seja o mais importante, mas para elencar, foi a questão da instalação do ônibus rápido, dos corredores do BRT em Sorocaba. Pois bem, antes mesmo de tomar posse, depois de eleito, entre a eleição e a posse, fui a Brasília com o pessoal, a equipe de técnicos da URBS, que é muito boa. Estivemos no Ministério das Cidades, com a Secretária Nacional de Mobilidade Urbana, apresentamos o projeto de Sorocaba, o estudo feito. Bom, esse projeto foi aprovado. Eu, no mês de março, estive em Brasília com a Presidente da República, assinando o convênio para a liberação desses recursos. Então me dê a liberdade de abrir as linhas para os nossos formadores de opinião, porque o senhor vai ter liberdade para poder comentar assunto por assunto, e automaticamente o senhor vai ficar bem à vontade para para discriminar todos esses feitos desses 100 dias de administração. Hora de Brasília, 7 horas e 50 minutos. Doutor Alexandre Ogozuco, presidente da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, convidado especial do Jornal da Cidade, abre esta série de perguntas ao prefeito Antônio Carlos Pannunzio, na semana que o governo completa 100 dias no comando da cidade. Doutor Alexandre Ogozuco, bom dia. Foi de reduzir secretarias e enxugar a máquina, medida que nós aplaudimos. E agora nós temos notícias que estão sendo criadas subsecretarias. Se reduziu secretarias para se criar subsecretarias, se isso procede mesmo, qual é o tamanho dessas subsecretarias e o impacto orçamentário dessas medidas. Uma segunda pergunta, a cidade de Sorocaba tem se destacado no cenário nacional pelo cuidado que ela tem com as praças, com os parques, com as vias públicas, enfim, com os nossos jardins. Uma cidade verde, uma cidade bonita. De repente, agora, nesses primeiros meses do ano, nós estamos observando o crescimento do mato nos canteiros da cidade, os parques abandonados, como anunciou recentemente o jornal Cruzeiro do Sul, e por que a prefeitura parou com a manutenção dos parques, das praças e dos canteiros da nossa cidade. Essa proposta mesmo é acabar ou modificar aquilo que foi há muito implementado e que é de grande elogio e carisma da população sorocabana, o trato dos nossos canteiros, dos parques e do jardim. Prefeito Pannunzio. Tudo bom. Antes de mais nada, meu bom dia, doutor Ogozuco. Eu, com muito prazer, eu recebo o seu questionamento, que é um questionamento que tem sido feito e traduz, de certa forma, de forma muito sincera, a opinião pública. O que ela está pensando? A opinião pública não tem, normalmente, todas as informações. Primeiro, o seguinte, meu propósito, efetivamente, é o de reduzir secretarias, de conjugar os trabalhos de secretarias que eram exercidos de forma concorrente por mais de uma secretaria, colocando isso tudo em determinada secretaria. Tive em algumas coisas que mudar de opinião. Por exemplo, a Secretaria de Serviços Públicos, a que eu aludi aqui no início. Eu, vendo como estavam distribuídas as responsabilidades para fazer frente a essas atividades que vão desde varrição, limpeza, corte de mato, cuidado de jardins e praças, iluminação pública, coleta de lixo, todas essas coisas, não poderiam ficar com 2, 3 ou 4 secretarias. Então, na verdade, eu fundi todos esses serviços nessa que, sendo criada oficialmente, ela está criada já, vamos dizer assim, oficiosamente, mas criada oficialmente será a Secretaria de Serviço Público. Mas não cresci em nada a secretaria. Um dos melhores engenheiros da prefeitura, que ocupava o cargo de chefe de divisão, passou a ser o secretário. A equipe que ele tinha passou a ser a equipe de primeiro escalão. Não aumentei um funcionário, nem contratado, quem quer que seja.
Vou aumentar em alguns casos, e é bom que o doutor Augusto saiba, porque isso vai ser muito importante. Vou criar em Sorocaba a Corregedoria Municipal. É muito importante isso para a questão da fiel observância dos princípios da administração pública e, sobretudo, da transparência na gestão dos negócios públicos. Então, aí sim, eu devo ter um aumento de quadros. Mas aumento de quadro como? Apenas o corregedor geral. Os demais serão requisitados dentro dos quadros da Prefeitura. Isso é uma medida modernizadora e, sobretudo, que garante a gestão dentro dos princípios legais da Prefeitura. Essa corregedoria, prefeito, a partir de quando ela... Eu estou enviando o projeto de lei de reestruturação administrativa da Prefeitura, eu acredito nos próximos, talvez 10 ou 15 dias. Ele está embutido nesse projeto geral. Oswaldo, sua pergunta? Mas eu não terminei o Gozuco. Vai lá, o Gozuco. Quero responder todas as questões. Vamos lá? Ele falou, bom, Sorocaba tem sido destaque pela forma como ela se mostra à nossa gente e àqueles que nos visitam. Ruas limpas, boa qualidade do pavimento, jardins bonitos, bem cuidados, parques bem cuidados. E eu posso garantir o seguinte, as equipes que cuidavam continuam todas, as que eram da Prefeitura mesmo, e todas que eram contratadas, nós tínhamos o contrato em vigor e mantivemos, continuam atuando. Houve essa questão da dengue, que eu tive que direcionar o esforço para determinadas regiões da cidade e, evidentemente, isso trouxe prejuízo. Mas, dentro de 20 dias ou 30, na pior das hipóteses, a cidade estará, como sempre esteve, para profundo orgulho dos cidadãos sorocabanos. Mais ainda, os jornais de hoje publicam, eu acabei finalmente o primeiro processo licitatório para ter uma empresa contratada para a questão de tapa-buracos. Eu fiquei sem contrato para tapa-buracos e pavimentação. E não quis fazer contrato emergencial, porque isso só dá confusão do ponto de vista administrativo, o Tribunal de Contas vê problemas e amanhã ou depois eu posso estar respondendo por processo, eu e os secretários que me acompanham. Então eu estou absolutamente de olho para que a legalidade na administração seja uma constante em todo o meu governo. Mas as coisas estão andando, em poucos dias serão sanados esses problemas. Oswaldo, alguma colocação? Sim, eu vou fazer uma colocação, prefeito. Muito se fala, bom dia primeiramente, prefeito Panunzio, que é um homem sério, honesto, vem desde a geração do seu pai, que foi um grande administrador e que implantou as indústrias aqui na cidade de Sorocaba na década de 60, 70. Prefeito, muito se fala em obras paradas, na realidade são obras atrasadas ou em lentidão, mas estão em andamento as obras, pelo que sabemos. A alegação dos empresários seria a falta de mão de obra na construção civil ou então esperando o aditamento dos contratos para acelerar a finalização das obras. Faço essa pergunta porque hoje, no jornal Cruzeiro do Sul, uma empresária que esteve ontem na CPI da Câmara declarou que pretende receber R$700 mil referente ao aditamento de contrato do Parque Tecnológico. E outro fator também que paralisou as obras, prefeito, atrasou as obras, foi o atraso na votação do orçamento da União. Tem procedência isso, prefeito? Tem procedência, sim. A não votação em tempo hábil do orçamento da União impediu que a União fizesse os repasses. Eu tenho pelo menos 14 escolas em construção, creches, escolas em construção, em convênio com o governo federal. O governo federal se viu impedido de fazer os repasses. E a Prefeitura já havia completado a sua parte na participação da obra, na questão de aporte de recursos. A partir daí, a obra teve que seguir passos de tartaruga para esperar que viessem os repasses federais. Foi aprovado o orçamento e eu espero que agora comece a chegar esses repasses federais. Isso é muito importante. Agora eu quero fazer uma menção. A empresária que foi à CPI e disse que pretende receber os recursos que a Prefeitura lhe deve, com relação à construção do Parque Tecnológico. Ela não tem nenhuma dúvida, ela não tem a dúvida que ela certamente receberá, não sei se 700, quanto é que a Prefeitura... Foi a que noticiou o jornal hoje. Enfim, que ela receberá, ela receberá. Mas só depois de refazer o que ficou mal feito na obra.
tem que refazer. Eu já mostrei, já disse o que era, passei ao ex-prefeito Vitor Lippe, que é o presidente do Parque Tecnológico, o relatório de engenharia que eu fiz, levantando um assunto, é possível? a situação da obra, e é preciso corrigir. Ou seja, chega da prefeitura receber obra inacabada ou incompleta. Temos aqui que enaltecer o seu trabalho também aqui no fórum, no cartório Eu eleitoral. ia falar. O fórum, foi cedido à prefeitura para que lá se colocasse os cartórios eleitorais da cidade. Houve uma reclamação muito justa dos funcionários, da Justiça Eleitoral, do próprio juiz eleitoral, de que o prédio estava muito ruim. Contratamos empresa para fazer todos os reparos, de telhado, de hidráulica, de elétrica, de piso, de vazamento de água, essas coisas todas. Bom, eu fui visitar a obra. Fiquei envergonhado com o que vi. Como engenheiro também. Como engenheiro, como prefeito e como cidadão que paga impostos. Fiquei envergonhado com o que vi. Uma empresa ter coragem de dizer, entregar a obra, está pronta. Eu fui com o juiz eleitoral, o Dr. Jaime Valma de Freitas, para ver a obra. E a fiscalização da prefeitura? Pois é, você pergunta, o que faz? Então a fiscalização vai ter que mudar a forma de agir. Porque nós não iremos mais aceitar obras inacabadas, incompletas ou pondo em risco os ocupantes dessa... Dou exemplo, o Centro de Educação Infantil do Lago do Divino. Nos primeiros dias de março estávamos mudando com as crianças da SEI que fica na pracinha de frente para a nova SEI. Um prédio bonito, um prédio grande que o prefeito Vitor Lippe mandou construir. Quando de repente eu recebo a denúncia das professoras que tem rachaduras na parede de mais de palmo e o prédio está afundando. Mandei parar imediatamente, chamar a empreiteira que fez. Eles vão ter que refazer a obra onde for necessário, dar todo o reforço estrutural, quero o laudo depois de engenharia, para depois aceitar a obra como entregue. Se não fizerem isso, processo civil e criminal sobre eles. Olha, pelo que eu estou observando aqui, eu já estou pedindo meia hora a mais para a nossa produção aqui, porque eu estou vendo que os assuntos eles vão desenrolar e nós estamos na segunda pergunta dos nossos formadores de opinião. E o prefeito Antônio Carlos Panunzio vem dando respostas objetivas daquilo que nós estávamos sinalizando aqui durante todo esse período dos 100 dias, né, Oswaldo? É importante também que a Câmara acompanhe essas obras que estão com rachaduras aí. Essa é a função do Legislativo. Deixa eu só pegar uma palavrinha. Doutora Emanuela, como que a senhora vê essas primeiras declarações do prefeito Antônio Carlos Panunzio nos 100 dias de governo? Bom, vocês são independentes e podem comentar dentro daquilo que vocês acreditam ser a fiel realidade. Bom, primeiro é uma satisfação estar aqui com o prefeito. Eu acho que tenho acompanhado o trabalho dele e eu só tenho cada vez mais a acreditar que ele está fazendo o papel dele. Eu acho que a função da prefeitura é fiscalizar mesmo e a população não pode mais estar pagando por esses serviços de forma ilegal. Correto quando o prefeito toma essas atitudes? Extremamente correto. Mas ao mesmo tempo, prefeito, quando o senhor toma essas atitudes, o senhor não está dizendo para a população que não concorda com o que fez o seu antecessor e seu padrinho político, Vitor Lippe? Bom, a primeira coisa é o seguinte, não estou dizendo não, porque o prefeito Lippe fez um excelente governo, adotou políticas novas, inovadoras, ousadas, de cunho humanista e que eu venho seguindo tranquilamente. Lippe foi o meu grande apoiador, mas certamente não posso chamá-lo de meu padrinho político, até por uma questão de diferença de gerações. Eu sou muito mais velho que ele, certo? Mas tenho muito orgulho de ter tido o apoio do Lippe. Sem o apoio do Lippe, provavelmente eu nem seria prefeito de Sorocaba, reconheço isso, reconheço os grandes feitos da administração dele. Agora, evidentemente, que o que foi feito, e que não é culpa do prefeito, o prefeito não é fiscal de obras, não é engenheiro, ele não está seguindo. O que foi feito em desacordo com os projetos e com as normas, as posturas, as normas estabelecidas pela ABNT sobre construção civil não forem seguidas, certamente a prefeitura vai bater duro. Eu vou dar uma dinâmica e vou pedir para todos os nossos amigos aqui colaborarem também para a gente poder desenvolver o maior número de assuntos possíveis. Hora de Brasília, 8h03 agora. Doutor Antônio Sérgio Ismael, também formador de opinião do Jornal da Cidade, presidente do Sindicato dos Médicos de Sorocaba e região. Doutor, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Senhor prefeito, a prefeitura tem
necessidade de contratar com urgência 100 médicos e não consegue, né? Vários processos seletivos são feitos devido aos salários ser o pior da região e as péssimas condições de trabalho. O senhor tem anunciado novas obras, um novo hospital municipal, um novo PA, o que demandaria a contratação, além desse, de mais 100 médicos. Na verdade, o senhor tem algum projeto de reestruturação da carreira, né, para saúde, porque não só médicos, enfermeiras, técnicos estão faltando hoje e a prefeitura tem dificuldade em contratar. Prefeito? Eu agradeço ao doutor Ismael por essa pergunta. Evidente que a questão fulcral aqui é realmente a reorganização administrativa da Secretaria, e aqui eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso que todo o corpo de profissionais de saúde, desde enfermeiros, médicos, técnicos, pessoal burocrata e principalmente os médicos, debatam conosco, participem conosco da construção desse novo modelo. Já começou a construção. Nós já dividimos a cidade em regiões, nós pretendemos levar as especialidades para essas regiões todas, para que fique mais próximo do cidadão, até porque hoje a Policlínica, com 135 médicos lotados lá, não consegue mais fazer frente à demanda que existe por especialidades, então é preciso dividir isso, e não que nós teremos uma policlínica daquele tamanho em cada região, mas dá para dividir as principais especialidades e colocar, aí sim, nas várias regiões da cidade, o atendimento também de especialidades. Isso já está sendo feito. Já estamos cuidando, antes mesmo de construir prédio, eu estou cuidando agora de ver se consigo a locação de um prédio adequado para colocar a unidade pré-hospitalar da Zona Leste, que a Zona Leste ainda não tem unidade pré-hospitalar. Além Ponte, né? Toda aquela região do Além Ponte, Avenida São Paulo, toda aquela região. Isso acarreta uma sobrecarga tremenda sobre a Santa Casa, de casos que poderiam ser resolvidos numa unidade pré-hospitalar. Então, tem razão, doutor Ismael, há uma, vamos dizer assim, uma demanda reprimida, nós precisamos melhorar o atendimento para poder bem atender. Com relação aos salários de médicos, eu quero aqui dar uma informação que é muito importante a população de Sorocaba tomar conhecimento. E eu não contesto aqui o direito dos médicos e dos profissionais de saúde de terem os melhores salários que possam ser pagos. Mas eu aqui vou citar um fato concreto. O salário médio entre todos os quase 3.000 e tantos funcionários da Secretaria de Saúde é de R$5.000. Quando eu falo R$5.000, eu não estou falando do salário médio de médico. Estou falando desde os auxiliares administrativos que atuam nos postos até os médicos com maior nível de responsabilidade. O salário médio é de R$5.000 na Prefeitura de Sorocaba, da Secretaria. Eu tenho médicos ganhando R$25.000. Isso que eu ia falar agora, mais que o prefeito. Mais que o prefeito. Tá certo? Salário? De salário. Exatamente. Então, eu pretendo reestruturar para estabelecer